Há vários exemplos, inclusive do coronavírus. Certo? Aí vai ser mais dinâmico. Está compartilhado aí? Hein, gente? Está compartilhado o slide? Agora sim. Nessa parte vocês vão entender o comportamento do coronavírus. Aí, para o povo perguntar, vocês vão saber responder. Então, vamos lá. Então, ainda na seleção desse bioreator, a gente viu a natureza do biocatalisador, a propriedade do meio de fermentação e os parâmetros bioquímicos do processo. Então, são outros fatores para selecionar, né? Então, assim, a gente viu a classificação do bioreator. Como ele se classifica? Ele se classifica de acordo com o tipo de micro-organismo que a gente vai usar, como a fase, primeiramente, né? Se a fase é aquosa ou não aquosa. Depois ele se classifica em relação ao tipo de micro-organismo que a gente vai estar trabalhando. E também em relação ao leito, se é leito fixo, o tipo da imobilização do catalisador, se ele é dissolvido totalmente ou se ele é imobilizado. E aí também dentro dessas caracterizações a gente viu que ele também pode ser caracterizado de acordo com o tipo de agitação, né? Pronto. Então isso é a classificação. Então a gente tem vários tipos de bioreatores. E aí, qual escolher? Como selecionar esse bioreator? Qual desses a gente deve... Como é que a gente seleciona um para usar, né, no nosso processo? Então, vamos lá. A natureza do biocatalisador. A propriedade do meio de fermentação. E os parâmetros bioquímicos do processo. Então, isso aí faz com que eu selecione um daqueles. Qual seria a natureza do biocatalisador? Estabilidade da cepa, aeróbio ou anaeróbio e tamanho e forma das células. O que é isso? Então, se é estável meu catalisador, se o meu processo vai ser aeróbio na presença do oxigênio ou anaeróbio na ausência, se o tamanho da minha célula que eu vou usar, qual o tamanho dela e a forma que ela se apresenta. Em relação à propriedade de fermentação, as propriedades físicas do substrato. O meu substrato, ele é líquido ou ele é sólido? Né? Então, o que seria o substrato? É tudo que eu coloco para que a reação aconteça. Tudo que eu coloco no meu reator, ele é o chamado de substrato. Fora o catalisador. Então, assim, por exemplo, na fermentação alcoólica, eu coloco água, açúcar e coloco os nutrientes. Isso é o meu substrato. Depois eu coloco minha levedura, que é o catalisador. Se for industrialmente, o caldo de cana e as vitaminas que eu coloco também é o meu substrato. E o meu catalisador é a levedura. Então, as propriedades do meio de fermentação, por exemplo, propriedades físicas do substrato. Se o substrato vai ser líquido ou se vai ser sólido. Componentes do meio sensível ao calor. Então, o componente do meio da reação ele é sensível ao calor ou não? Propriedades reológicas, tipo densidade e viscosidade. Esse meu produto, ele tem uma alta viscosidade ou uma baixa viscosidade? Ele tem uma alta densidade ou uma baixa densidade? Formação de espuma. Durante o meu processo, esse produto que eu estou fermentando ele, que eu estou utilizando essa reação, ela forma espuma ou não forma espuma? E os parâmetros bioquímicos do processo, que é a taxa de transferência de oxigênio. Quanto deve ser essa taxa de transferência de oxigênio? Deve ser alta ou baixa? Esses meus micro-organismos dependem da temperatura. Eu preciso trabalhar com temperaturas elevadas ou temperatura ambiente? O pH. Eu preciso trabalhar com pH alcalino, básico ou ácido? Então, tudo isso vai fazer, são características que eu preciso conhecer para escolher melhor o meu bioreator. Uns exemplos aí de bioreatores são esses três. Vocês estão vendo um aí, ó, que está com a solução bem escura, como se fosse areia, né?
Tem um que parece óleo e tem outros que estão num pote preto aí. O material já é plástico aí. Um plástico diferente, escuro. Ou talvez seja inox pintado. Provavelmente esses escuros assim são reatores que trabalham com altas temperaturas. Então, só uns exemplos aí para vocês darem uma olhada. Isso aí em escala de bancada, né? E aí a gente tem aqui um bioreator industrial agora, em escala industrial. Então, a gente tem o micro-organismo, que a gente vai utilizar, o inóculo do laboratório, que é isso, a gente pega um micro-organismo e faz o inóculo dele no laboratório, ou seja, alimenta ele para que ele se multiplique, esse micro-organismo. Depois a gente faz um inóculo industrial. E o que é esse inóculo industrial? É a gente colocar ele num local maior ainda, esse micro-organismo, para tratar ele de uma forma diferente. Nesse inóculo industrial, a gente coloca algo de matéria-prima meio de cultura e esterilização. A gente pode usar nesse inóculo industrial algum micro-organismo que já foi esterilizado, que já foi limpo, a gente pode usar aí. A gente pode pegar um inóculo industrial, que já foi de outro processo, colocar, mas o que foi alimentado no laboratório. Aí a gente também faz uma esterilização com ar, compressor de ar, para tirar qualquer poluente que ele tenha, fazer a esterilização, tornar ele um inóculo mais eficiente no processo, que seria o nosso micro-organismo. Ele já está agora mais eficiente. E está bem misturado. A gente reaproveitou tudo que tinha, esterilizou e vai usar agora no nosso reator. Então, esse vai ser o nosso catalisador, né? E aí, no nosso reator, a gente vai colocar o nosso substrato. Esse reator ele vai ter um substrato aí dentro e vai ter o nosso catalisador e o ar comprimido. Então, esse reator, o tipo de reator que eu estou usando é ar comprimido. Então, um reator de que tipo? Com aqueles borbulhadores pneumático que eu estou usando para agitar. A minha agitação está sendo pneumática e não mecânica, já que eu tenho uma entrada aí no fundo do reator de ar comprimido. Estão vendo? Hein? Estão vendo aí a minha entrada de ar no final do reator, o ar comprimido. Isso garante que esse reator é um tipo de reator pneumático, que eu estou usando ar. E aí depois tem a saída, onde eu vou separar as células, o caldo, fermentação, recuperação. Então aí está dando um exemplo de uma reação como se fosse a produção de álcool. Então na minha saída do meu reator, eu vou ter aquela célula que eu falei para vocês, que já vai estar alimentada, vou ter o caldo fermentado e vou ter a recuperação do produto e o tratamento de efluentes. Aí tem a cinética do bioprocesso. O que seria essa cinética do bioprocesso? Eu coloquei aqui, tinha uma pessoa querendo acessar. Então, essa cinética do bioprocesso... Só um minuto, viu? Que eu estou aumentando aqui a tela. Professora, Oi. Chegou atrasado, foi? eu caí, tava uns 30 minutos aqui esperando para a senhora me aceitar. A senhora sentiu não minha falta, foi? Senti. Eu disse, teve uns que saíram. Você e a Ariane tinham saído. Ah, eu caí. Mandava um zap para mim aqui. Se bem que eu não tô nem olhando. Acho que eu não tenho não seu nome, professora. Mas no teu grupo? Ah, sim, era. Deixa eu tentar entrar aqui na aula de novo. Mas você ainda dá tempo de pegar alguma coisa. Deixa eu vir aqui. Já tô com duas telas abertas. Não, esse aqui não é não. É esse. Bem,
Tá aparecendo para vocês a aula ou não? Tá, professora? Só não tá em tela cheia. Já. Tá a tela. Isso foi que deu aqui. Aqui subiu aqui a tela cheia. Acho que agora vai. Oxi. Não sei mais fazer, não. Foi para a tela cheia agora? Agora não tô nem mostrando mais slides. Vou voltar lá para compartilhar de novo. Foi? Foi, professora. Tá ok agora. Pronto. Então, aquela primeira parte que a gente viu até aí foi a primeira parte de bioreatores. A primeira parte de bioreatores é aquela parte mais teórica e mais chatinha, onde o que foi visto até agora foi o que é um bioreator e a classificação dele e como é que eu classifico um bioreator, os tipos de bioreatores. Agora a gente vai ver a cinética do bioprocesso, que é a segunda parte. Então, a parte de cinética, ou seja, como acontece a reação lá dentro. Aí, nessa parte é que vai ter uns cálculos e vai ser a parte mais interessante. Então, o que seria cinética de bioprocesso? A cinética de um bioprocesso consiste na análise da evolução dos valores de concentração de um ou mais componentes do sistema produtivo, em função do tempo do bioprocesso. Então, eu vou ter um bioprocesso que vai iniciar no tempo zero e vai até o tempo N. Então, entende-se como componentes os micro-organismos, que no caso é a biomassa, e os produtos do processo, os produtos metabólicos. Além disso, os nutrientes ou o substrato que compõe o meio de cultura. Então, tudo isso faz parte do bioprocesso. Dando um exemplo aqui de fermentação alcoólica, a gente tem X, vamos chamar de X a biomassa, que a biomassa vai ser a levedura Saccharomyces cerevisiae, ou o fermento Fleischmann, se for em escala de laboratório. O S é o substrato, que é a glicose. No caso do substrato industrial, a gente tem o caldo de cana. E no caso do substrato de laboratório, a gente tem água e açúcar, uma garapa de água com açúcar. Se não tiver o caldo de cana também, que pode usar o caldo de cana na escala de laboratório. P é o produto de tudo isso. E T é o tempo de reação, certo? Então, a gente tem aqui, ó, lembrando essa é uma curva de micro-organismos, certo? Então, todo micro-organismo, quando ele é estudado, ele tem uma curva, que é uma curva padrão. E essa curva, ela se aplica tanto para usar para uma Saccharomyces cerevisiae na produção do álcool, como para usar para o coronavírus, por exemplo. Então, toda curva, ela é padrão. Curva de micro-organismo é sempre padrão. Por isso que uma pandemia, como essa do coronavírus, a gente sabe que vai durar 3 meses, os estudiosos, os cientistas. Porque ela começa, a daqui começou 23 de março. Aí, 23 de abril é um mês. 23 de maio é o segundo mês. 23 de junho é o terceiro mês. Depois de 3 meses, é normal que qualquer que seja o micro-organismo que está espalhado, seja ele um vírus, como o coronavírus, ou seja ele um micro-organismo que está numa fermentação dentro de um reator, ele vai chegar numa fase estacionária. Ele não vai ter mais força. A duração é 3 meses. Então, depois de 3 meses, ele vai começar a ficar numa fase estacionária, que nessa figura aí vocês verem do 3 ao 4. E depois
Num quarto mês, ele passa praticamente um mês numa fase estacionária ou 15 dias. E aí, no quarto mês, ele começa a morrer. Morre, independente de vacina, independente do que seja, ele vai morrer, por isso que começa a descer. Então, é esse o estudo que os pesquisadores do coronavírus estão fazendo. Então, porque essa curva é padrão, todo mundo tem conhecimento. Então, eles utilizam, a gente usa na engenharia química e eles utilizam também nas epidemias. Ela é uma curva epidemiológica. Então, se a gente analisar, comparar ela primeiro com o coronavírus, a gente tem aí no 3, que é essa fase estacionária do início, foi o mês de março. O mês de março, de 23 de março até finalzinho de março. Aí, quando foi março e abril, começou a subir, foi até o 2 ali, ó. Uma fase exponencial, que é o crescimento exponencial que a gente está agora, em maio. Então, o resto de maio até junho, ele vai para a fase de transição. Então, até o dia 23 de junho, ele chega no 1, aí, o coronavírus. 23 de junho, a gente ainda vai estar na fase de transição. Porque 23 de março começou, aí 23 de abril, um mês, 23 de maio, 2 meses, que é a fase que a gente está agora em maio. Dia 23 de maio vai estar nessa fase 2, por isso que é o tão crítico, porque olha aí, ó, no gráfico, fase exponencial, tá vendo? Que eles estão baseados nesse gráfico. A gente está exatamente em maio. Fase exponencial, que é o 2. Aí depois, a gente vai passar o 2 quase todo o resto do mês de maio, do dia 23 de maio, até quase 23 de junho nessa fase exponencial. Crescendo, só crescendo. Por isso que a fase crítica é agora. Fiquem em casa agora. Aí, quando for 23 de junho, ele começa a entrar na fase de transição, que é esse número 1 aí. E aí ele vai passar junho todo nesse estado estacionário. Então, junho, ele vai estar nesse estado já estacionário. E quando for em julho, no começo de julho, ele vai... 23 de junho, né? 23 de junho. Não, já no começo de junho, até o dia 15, ele vai começar a cair. Então, eu acredito que dia 15 de julho é que a gente vai estar nessa fase 4 aí, que é chamada essa fase estacionária de platô, que vocês verem nos falar o tempo todo, vai atingir o platô, que era o que o ministro da Saúde anterior, Mandetta, estava falando, que ele queria era pegar essa fase 1 e 2 e alargar essa curva, para que a gente demorasse mais chegar nessa fase, porque se essa fase 1 e 2 ela chegasse, não demorasse, iria ser pior, iria atingir o colapso. Mas, por outro lado, se a gente também, que é o que o presidente estava dizendo, apesar de não entender de saúde, mas o que o outro ministro falou, que se a gente demorar muito também alargando essa curva, para que ela alargue e demore muito de chegar nessa fase exponencial, digamos que a fase exponencial só chegue em junho para julho. Iria ser muito pior também, porque ia pegar bem o inverno. E o inverno é muito crítico para esse vírus, porque ele gosta de frio. Então, poderia causar algo inverso. Então, o ponto ótimo é a gente conseguir diminuir a curva, mas não chegar, quando chegar no inverno mesmo, não está no exponencial, já está no estacionário. Entenderam? Pessoal? Tem alguém aí? Oi. Vocês estão Sim, aí? professora. Gostaram Sim. da explicação do coronavírus? Sim, muito bom. Pronto, agora vocês vão poder levar esse gráfico para quem quiser. A engenharia química é a base até para a ciência, até para saúde, né? Sem a gente. Então, foi com base nos estudos dos micro-organismos que se montou essa curva e ela serve para epidemias. É igualzinho a que eles estão falando aí. Então, a gente está bem longe ainda desse platô aí, viu? Que é essa fase estacionária. A gente está na fase 2 agora, que é no crescimento exponencial.
Então, não se assustem quando vocês verem os números duplicando. Tá muito feio a coisa, viu? Ainda tá por aí ainda. Meu Deus. Tá no 2. A gente está na fase 2. Não é por isso que São Paulo colocou um feriadão, a gente está na fase 2. Só vai melhorar quando a gente ficar na 1, que é a transição. Não, melhorar mesmo na 4, né? Que é a fase de morte do micro-organismo. Porque ele só dura 3 meses. Então, é 23 de junho que ele vai começar a morrer. É por isso que o presidente Trump, Bolsonaro e outros, eles não são a favor do isolamento. Porque eles pensam assim, que não adianta, vai acontecer as mortes e o vírus vai morrer sozinho. Mesmo que você saia para trabalhar, vai pegar ou não vai pegar e o vírus vai morrer sozinho. Mas só que isso só se aplica para lugares onde tem uma rede de saúde muito boa, como no Japão. Então, no Japão, eles não fizeram quarentena. Porque quando eles olham para a rede de saúde que eles têm, mesmo que 50% da população adoeça, eles conseguem atender. Então, por conta disso, não vale a pena eles pararem os trabalhos, já que todos 50% vai adoecer, entendeu? E uma hora o vírus vai morrer. Eles estando em casa trancados ou não, porque só dura 3 meses. Mas para o Brasil não serve, porque o Brasil não tem um sistema de saúde bom, então vai colapsar. Vai ter mais gente doente do que o país pode suportar. O Brasil e outros países aí. Então, só dá certo você manter as coisas abertas se você tiver um sistema de saúde bom. É por isso que a análise que eles precisam fazer, os estudos que precisam serem feitos, é analisar o que se tem de saúde disponível, a população do município. Eu tenho o município A, eu tenho quantos disponíveis de saúde, qual é a população? É analisar, 50% dessa população vai adoecer. Eu consigo, com o que eu tenho aqui, atender esses 50%? Consigo. Se eu consigo, então eu posso liberar da quarentena parcialmente. Agora, se não consegue, não pode liberar, a gente tem que ficar em casa mesmo, que é uma forma de demorar mais, o tempo dessa curva vai demorar mais ainda. Então, se fizerem muita quarentena, muito lockdown, a gente menos pessoas vai pegar neste momento o vírus. Então, pode ser que o vírus morra antes de atingir todo mundo, entenderam? De atingir os 50% que ele vai atingir. Aí o que vai acontecer? Mesmo quando ele estiver descendo, outras pessoas vão se infectarem ainda. Mas a gente já vai ter um sistema de saúde que vai atender. Entenderam como é que funciona? Seria bom se a gente tivesse um sistema de saúde, né? Se a gente tivesse um sistema de saúde como o Japão, não precisava nem de quarentena. Porque, assim, a gente sabia que todo mundo que adoecesse teria condições de ser tratado e teria respirador. Então, só iria morrer quem não conseguisse mesmo o respirador, tivesse um problema muito grave de saúde. Então, a gente poderia deixar os idosos em casa, né, para evitar que eles saíssem, e os mais novos poderiam voltar ao trabalho normal, porque a gente ia ficar sem medo. Se ficasse doente, poderia ser tratado. Mas, na atual conjuntura, é melhor ficar em casa. Então, agora trazendo isso para a nossa engenharia, essa mesma curva, tá? A gente avaliou para o coronavírus. Então, para o coronavírus, essa é uma curva epidemiológica e ela tem uma fase estacionária, que também é chamada de platô. Ela tem uma fase exponencial, que é a I2. Ela tem uma fase de transição, que é a 1, onde você passa do exponencial para o platô. E ela tem a fase de morte do micro-organismo, que de qualquer jeito ele vai morrer. Tem uma hora que ele morre sozinho, ele morre, esse danado. Se não fizer nada, ele morre. E essa fase dura 4 meses, porque ele dura 3 meses, da fase 3 até a outra 3, tá? Então, 23 de março, ele estava nessa fase 3 azulzinha. Aí, 23 de abril, ele subiu no exponencial, 23 de maio, ele está no amarelo, e 23 de junho, ele vai ficar no verde. Então, depois que ele sobe, para descer, ele desce mais rápido.
Então, quer dizer, mais ou menos, né? Junho. Ele vai passar junho todo até o 4, julho. Eu acredito que só em setembro é que ele vai estar no final. O final do 4, ali é setembro, mais ou menos, analisando como o tempo. Então, eu acredito que em setembro é que a gente vai dizer, poxa, não vai precisar mais usar essa máscara. Quem já teve o coronavírus. Seria em setembro para outubro, por aí. Porque mesmo na fase 3 estacionária, a gente ainda corre risco assim, de estar contaminando outras pessoas. Então, vai durar muito ainda para descer também. Ele leva 3 meses subindo, 3 meses descendo e 1 mês parado, que daria 7 meses. Se começou em março, vamos lá. Abril, 1 mês, maio, 2, junho, 3, julho, 4, agosto, 5, setembro, 6, outubro, 7, tá vendo? São 7 meses para voltar à normalidade, entre aspas. Então, em 23 de outubro é que vai estar, digamos assim, normal. É por isso que estão querendo adiar o Enem, a política, a votação, porque eles já estão tendo essa noção de estudo e sabem que é outubro por aí, que vai ficar normal mesmo. Agora vamos passar essa mesma análise para produção de álcool, ok? Então, imagine que você vai fermentar um álcool. Aí você tem a sua levedura, o seu caldo de cana, que tem bastante açúcar, e você vai precisar de algumas proteínas, como fósforo, potássio, vitamina... Lembra que a gente toma vitamina K, vitamina P, vitamina D? Tudo isso também a levedura precisa para... Vitamina C, ela precisa de tudo isso para ficar forte, para consumir mais rápido o açúcar do caldo e transformar mais rápido esse caldo em álcool. Então, nessa primeira fase, a gente coloca uma quantidade de caldo numa dorna de fermentação, nessa fase 3. E depois a gente coloca a levedura lá dentro. Adiciona também os nutrientes. E deixa nessa primeira fase. Ela vai passar por algumas horas ali se adaptando ao meio. Depois ela vai começar a consumir o açúcar. Quando ela começa a consumir, ela consome exponencialmente nessa fase 2. Ela vai consumindo muito rápido o açúcar. E à medida que ela vai consumindo o açúcar, ela vai produzindo álcool. Aí ela consome o açúcar. Uma fermentação dá em torno de 24 horas. Quando chega em 23 horas, ela está nessa fase 1 aí, nessa fase de transição, onde ela já consumiu todo o açúcar. Aí ela vai entrar no platô. Vai estar na fase da preguiça, com a barriga cheia e não vai querer mais comer nada. Também não vai ter mais açúcar, ela já consumiu tudo. Então, aí nessa fase 3, no processo de fermentação alcoólica, a gente vai tirar correndo essa levedura daí, dessa dorna de fermentação, vai limpar ela, esterilizar ela e colocar em outra dorna de fermentação, que tenha bastante açúcar, para ela consumir de novo. Porque se a gente deixar ela aí, quando chegar na fase 4, ela morre. Ela vai morrer e a gente vai perder. Levedura é dinheiro. Então, a gente vai começar a perder. Então, em que momento eu sei que eu posso tirar essa levedura da minha fermentação alcoólica? Eu vou saber que eu vou tirar minha levedura medindo o teor de álcool e o teor de açúcar. Então, a concentração de sacarose na minha dorna de fermentação é uma variável que eu vou acompanhando. À medida que essa sacarose vai diminuindo o meu caldo, eu sei que mais álcool vai sendo formado. Aí eu vou medindo também, mas eu não tenho como medir o teor alcoólico, porque tem água dentro. Então, eu vou medindo pela concentração de açúcar. Então, é uma das variáveis que eu vou medindo. Se eu quiser comparar também, eu posso pegar e medir a concentração também de levedura. A cada meia hora de fermentação, eu posso tirar uma amostra dessa minha dorna de fermentação e nessa amostra eu posso medir quanto eu tenho de açúcar e posso ver quanto eu tenho de levedura. Eu tenho que ter uma quantidade de açúcar diminuindo, que é a minha sacarose. Por quê? Porque está sendo consumida pela levedura. E eu tenho que ter uma quantidade de levedura aumentando. Porque se ela está consumindo açúcar, ela tem que aumentar de hora em hora.
Aí, com isso, eu garanto que está seguindo essa curva e que o meu processo fermentativo ele está indo direitinho, está indo certo. Quando chegar no momento que eu medir a quantidade de açúcar e eu ver que já tem quase zero de açúcar, eu tenho que tirar imediatamente minha levedura, para que ela não morra. Senão ela vai morrer. A gente só quer que morra o coronavírus. A levedura a gente não quer que morra. Então a gente tira e bota de novo para fermentar em outro lugar. Entenderam? Hein, gente? Sim, entendi. Perceba que ela serve para tudo, essa curva. Então, os bioreatores, denomina-se bioreatores, é uma outra definição, reatores bioquímicos, reatores biológicos, reatores químicos, nos quais ocorre uma série de reações químicas catalisadas por biocatalisadores, que podem ser enzimas e células vivas. Aí a gente tem aqui, isso aqui a gente já viu. Deixa eu ver onde eu vou. É porque aqui eu peguei de outro material que eu tinha, certo? Então, é a mesma coisa dita de outra forma. Aí eu vou pular alguns. Pronto. Aí eu vou vir para cá. Então, aqui eu tenho um reator de forma... A diferença dos bioreatores. O descontínuo, que é chamado de batelada, o contínuo e o descontínuo alimentado, que é chamado de o sistema descontínuo. Certo? Então, qual é a diferença deles? O descontínuo, que é o batelada, a gente vai ter, ele é parado, você adiciona todos os seus produtos e você deixa lá fermentando por 12 horas de fermentação, depois você tira. Já o contínuo, não. O contínuo, ele vai sendo alimentado e retirado. Então, geralmente, a gente trabalha com reatores contínuos em série. Vai saindo de um reator e entrando no outro reator. Então, quando completa 12 horas de fermentação de um reator, já vai alimentando outro e outro e outro. Então, assim, quando eu vejo que o primeiro reator está terminando a fermentação dele, eu já abro o segundo, para que minha levedura entre no segundo e já comece a reagir. E aí eu vou abrindo o terceiro, vou abrindo o quarto, então eu consigo ter um processo contínuo. Quando um vai finalizando, o outro vai iniciando, eu não preciso parar o meu processo. Então, ele não é abatelado, ele é contínuo. E o descontínuo é aquele que a gente só tem processos hoje, que é assim, você alimenta e deixa lá, ou você retira. Então, ele é descontínuo. Você não tem só batelada, parado, mas você vai alimentando e vai deixando. Certo? Aí tá a explicação deles. E aqui o processo de batelada, que o processo de batelada a gente já viu, para os outros reatores industriais é o mesmo jeito. A gente tem o preparo do inóculo, que nada mais é do que o preparo da levedura. A gente tem a etapa de fermentação, que é onde a levedura está dentro do mosto, fermentando o caldo. Depois a gente tem a etapa de separação, que a gente vai tirar, que é no platô. Então, perceba, na fermentação alcoólica, no platô a gente tira a levedura. Começou o platô, a gente já tira a levedura. Não espera descer. Se descer, morre. Aí chegou o platô naquele gráfico, a gente tira a levedura, que são as células, e a gente pega essa célula, a gente esteriliza ela e joga novamente para fermentar. E vai para outra separação, a gente separa o subproduto. A recuperação do produto. Que o sobrenadante vai ser o álcool que a gente vai destilar, e se ficar alguma coisa decantada, é algum resto de levedura, ele é um subproduto. Do destilado, a gente tem a parte nobre, que é o álcool etílico hidratado, e do que não foi destilado, a gente tem a vinhaça, que é utilizada para irrigar os canaviais. Aí vem conta, que vocês gostam, né? Então, como é que eu calculo esses parâmetros? Então, os parâmetros cinéticos que eu falei para vocês, que a gente precisa estar durante todo o processo de fermentação,
são esses aí. O Y de PS, ele é chamado de fator de conversão de substrato em produto, ou fator de rendimento do produto em relação ao substrato. Então, esse Y de PS é assim: quanto eu tenho de produto formado para quanto de substrato eu coloquei na minha dorna de fermentação. Então, você vai ter a massa do produto obtido dividido por a massa do substrato consumido. Então, quanto eu vou ter do meu produto? Qual o produto que eu quero? Meu álcool. E qual o produto consumido? Meu mosto. Então, eu vou ter um Y de PS. É o ΔP dividido por menos ΔS. Por que ΔP por menos ΔS? Porque ΔP é o meu produto e ΔS é o meu substrato, é o meu reagente. Então, o reagente é sempre negativo. Lembra que vai ser consumido para formar meu produto. Meu produto é positivo, meu reagente é negativo. Por isso que é ΔP do produto dividido por menos ΔS do substrato. E quem é o meu ΔP? É o meu produto final menos o meu produto inicial. E o meu ΔS é o meu substrato inicial menos o meu substrato final. Ele é invertido, tá vendo? O ΔS eu coloquei o sinal, então fica o inicial menos o final. E o produto é o produto final menos o inicial. Isso aí, em termos de derivada, eu vou ter dP/dt sobre ds/dt, menos ds/dt. Onde eu vou ter uma derivação. Só um minuto aqui que eu vou ligar o ar. Deu calor, peraí. Deu calor e mosquito. Sim, então eu vou ter essa continha aí. Então, se eu preciso saber o meu produto em relação ao tempo. Então, quanto eu vou produzir de álcool para tanto de mosto que eu utilizei nessa refinaria, nessa destilaria. Eu usei X de mosto e eu vou ter tanto de álcool no final. Para tantas horas de fermentação, para 12 horas de fermentação ou para 24 horas de fermentação. Aí eu consigo ter esse valor. Então, essa conta aí me dá esse valor, que é a conversão de substrato em produto, ou o meu fator de rendimento. Aí eu tenho o Y de XS. Então, o Y de PS é produto com relação ao substrato. E o Y de XS já é um outro fator. É o fator de conversão de substrato em células. Ou fator de rendimento de célula em relação ao substrato. Qual é a célula que eu estou usando? É a minha levedura. Então, vai ser a massa de célula formada. Então, assim, as minhas células não vão se multiplicando. Então, eu vou ter a massa delas, que formou no final, quando eu retiro, dividido por a massa de substrato consumido. Por quanto que essas células conseguiram consumir de substrato. Aí eu vou ter que o meu Y de XS vai ser o ΔX, que é a variação das minhas células, ou seja, da minha levedura. Quanto que eu coloquei de levedura no início e quanto tem no final, no caso. E menos o ΔS, que vai ser o meu substrato inicial menos o final. A levedura do final menos o início, para dar positivo. Aí eu vou ter um dxdt, que é a minha variação das minhas leveduras, das minhas células, com o meu substrato, que é o meu mosto, com relação ao tempo também. E em 12 horas ou 24 horas de fermentação, quanto deu meu rendimento de células em relação ao tanto de substrato que eu tinha lá. E o Y de PX. O que é o Y de PX? É outro fator. Nesse caso, já é o fator de rendimento. O fator de rendimento do produto em relação à biomassa. Então, quanto que eu rendi de produto, né? De álcool em si. Então, a massa do produto obtido, que é do álcool, dividido por a massa de células formadas. Aí eu vou ter que meu Y de PS vai ser o meu ΔP menos ΔX, onde o meu P vai ser o meu produto formado,
o produto do final menos o produto inicial, dividido por menos ΔX, que é a minha quantidade de levedura no final menos a quantidade inicial. Então, vou ter uma variação, uma derivada dP/dt de dx/dt. E produtividade, que é outro fator. Produtividade volumétrica. Então, quanto eu vou ter de produção mesmo, né, de álcool? Eu vou ter o ΔP, que é o meu produto, dividido por o tempo de fermentação, vezes F, que é o fator de conversão, vezes o tempo, de novo, de fermentação. Então, essa produtividade vai me dizer de quanto eu produzi em relação ao tempo. Ela é por tempo. Então, esses processos de fermentação, a gente consegue analisar esses parâmetros. Então, para um reator, esse bioreator, os parâmetros que a gente tem que estar sempre utilizando para analisar ele é a massa do catalisador, o substrato e o produto formado, num certo intervalo de tempo. Deixa eu ver aqui o que tem disso. Descontínuo. Eu pulei vários aí porque é o seguinte, esses que tem aqui na frente, vocês vão ler em casa, porque é a mesma coisa, certo? É só explicando vantagem e desvantagem de um reator, do tipo contínuo e descontínuo. Eu vou explicar só os que são novos para vocês. Então, descontínuo. Descontínuo simples, está falando dos problemas, das vantagens e desvantagens, que vocês já viram, é o mesmo que se aplica para o processo normal, é a mesma coisa, aí vocês leem em casa. Eu tenho esse gráfico, que esse gráfico é importante, que é um gráfico quando acontece um problema, por exemplo. Esse gráfico eu tenho a primeira batelada no tempo zero, eu tenho um crescimento celular lá em cima, eu tenho um platô meio torto e eu tenho uma mutação ou contaminação. Então, a vantagem de reutilizar é que a fase lag é eliminada devido a micro-organismo já está adaptado ao meio de cultivo. O que significa esse gráfico? Esse gráfico é o seguinte, quando você utiliza um micro-organismo que estava na primeira dorna de fermentação e você pega ele e joga na segunda dorna, você tem uma vantagem porque você não tem aquela fase do gráfico anterior, que é a fase estacionária, onde o micro-organismo está se adaptando ao meio para depois ele entrar na exponencial. Ele já vai direto para o exponencial, como está aí, crescimento celular. Então, como ele já vai direto para o exponencial, ele vai para o platô depois, mas ele pode ter uma mutação ou uma contaminação. Então, se ele for contaminado ou se ele tiver uma mutação, a gente vai ter problema na nossa fermentação. Então, a gente tem que analisar o número de reutilizações. Até que ponto eu posso estar reutilizando um catalisador, uma célula. Então, eu tenho 2 vezes, 4 vezes, 6 vezes, então ela vai mudando. Vai ter uma hora que não vai poder mais ser reutilizada, certo? Então, esse gráfico aqui vai dar que o DCI sobre DT é igual a R. Então, isso aqui é a velocidade da reação, que é a concentração da minha levedura em relação ao tempo. Qual vai ser o comportamento, né, dessa minha levedura em relação ao tempo, para que eu saiba como é que está a velocidade dessa reação, para ver se ela pode ser reutilizada. Então, esse gráfico é para você saber, entender a velocidade da reação. Uma reação de primeira ordem, e é desse jeito. E o sistema por corte. O que é um sistema por corte dos bioreatores?
é exatamente você otimizar o seu processo. Onde você inicia a fermentação no bioreator 1 e após um ΔT lá, você parte do mosto que está em 1, é transferido para o bioreator 2. E o volume de ambos é completado com um mosto novo. Aí, após um outro tempo, você tira parte do mosto em 2 e transfere para o reator 3. E o volume de ambos é completado também com um mosto novo. E assim sucessivamente. Então, essa reação por corte, esse sistema por corte é um sistema que otimiza o processo e que você consegue ter uma batelada de produto maior. Porque a levedura, quando ela passa de um para outro, ela já vai no embalo, né? De conseguir, já está na fase exponencial. Ela não tem aquela fase estacionária ainda se adaptando, não tem inércia. Que ela entra na primeira torna de fermentação, ela tem uma inércia lá. Até ela começar a dar coragem de comer o açúcar, ela perde um tempo. Então, quando você faz o sistema por corte, você pega ela morrendo de fome e joga no outro mosto novinho, cheio de açúcar novo. Aí ela vai comer mais ainda. Aí quando já está pouco açúcar, médio açúcar, você joga no outro com açúcar novo. Então isso faz com que você otimize o processo e você faz com que ela mantenha a fase estacionária por mais tempo. Entendeu? É como se fosse o coronavírus aqui. A gente chegasse um monte de população, tudo nova, sem doença. Ele ia se acabar de pegar o povo, né? Porque ele está morrendo de vontade de pegar sangue novo, se multiplicar. Então, se você joga um monte de gente na rua aí, ele vai ficar maluco, querendo pegar todo mundo. Se multiplicar mais rápido, entendeu? Então, um exemplo. Então, aqui é a fase descontínuo alimentado, onde você, na fase descontínuo alimentado, você tem aí ele caracteriza-se pela alimentação intermitente ou contínua, de mosto ao fermentador. E para que opera dessa forma? Manter baixos os níveis de nutrientes para minimizar a repressão catabólica, adicionar precursores para os produtos desejados, adicionar componentes regulatórios com indutores em algumas etapas e estender a fase estacionária pela adição de nutrientes. Definindo o F de T como sendo a vazão volumétrica da corrente de alimentação e CI de T a concentração do componente I na corrente de entrada do balanço. Então, a gente tem aí, ó, que você usa essa fase do descontínuo alimentado quando você quer aumentar, retardar o tempo, né, de fase estacionária da sua levedura. Você quer otimizar ela. Aí você tem aí as reações, a sua variação do volume, a primeira, depois você tem a variação da massa específica e no final você tem a equação 3, que é o fluxo, que é a vazão com o volume. Aí ele deriva uma vez, deriva duas vezes, para chegar nessa equação aqui. Aqui está só mostrando que foi aplicada uma derivada em relação ao tempo e se encontrou essa equação em relação à vazão para a performance do reator. Descontínuo alimentado, semicontínuo e o contínuo, que é esse aqui. O contínuo é o mais usado, né? Onde você tem a alimentação e tem a retirada ao mesmo tempo. E você tem o produto. Então, você tem uma alimentação que é o F, que é o fluxo da alimentação, e os parâmetros que você avalia, que é o X, que é a massa de levedura, o S, que é a massa de substrato, e o P, que é o produto formado. Então, tem a parte do acúmulo lá dentro do reator e tem o efluente, que é a saída. Aí tem aí as vantagens e desvantagens, depois vocês leem, do processo contínuo explicando também vantagem e desvantagem, vantagem e desvantagem. E aí você... Deixa eu ver o que é mais importante daqui. Aqui também é contando vantagem e desvantagem.
E aqui é mostrando os parâmetros de um reator, né? No caso, você tem a razão, valores típicos e as observações. Então, aquele parâmetro que eu falei para vocês, que é o L sobre D, e o diâmetro da chicana, diâmetro do impelidor, altura do reator, diâmetro do reator, H sobre D, altura de líquido do reator, largura da pá, distância média entre o impelidor e a pá. Então, tudo isso aqui, todos esses parâmetros, existe uma norma que você consegue buscar alguns parâmetros desse norma, certo? E outros vocês precisam calcular, esses parâmetros que a gente vai ver nos exercícios. Os componentes básicos para um reator é ter um sistema de agitação, sistema de distribuição de oxigênio, sistema de controle de espuma, sistema de controle de temperatura, sistema de controle de pH, portas de amostragem, que você precisa estar tirando de meia hora uma amostra de levedura e uma amostra de substrato, sistema de limpeza e esterilização e linha para esvaziar o bioreator, porque ele precisa ser limpo. Então, todos os parâmetros que você precisa ter para você garantir que a sua reação está ocorrendo de forma perfeita, eles são mostrados aí. E por hoje, 8h35, 8h40. Por hoje é só, a gente vai fazer exercício desse assunto na próxima aula, certo? Junto com o outro assunto. Primeiro eu vou dar o outro assunto e no final eu vou fazer exercício dos dois. Porque eu preciso do assunto que vem para poder bolar os exercícios desse. Certo? Foi cansativa a aula. Tá certo. É porque esse assunto ele é enorme. Se você for ver lá no Fogler, eu tentei resumir o máximo. Ele é enorme. Ele tem praticamente 2 capítulos, porque ele é parte 1 e parte 2. A primeira parte é a classificação dos reatores e a segunda é a cinética deles. Aí, mas nos exercícios vocês vão compreender mais. Oi? Ficou bom, assim. Gostei. Deu para entender, né? E ainda mais que aprendeu o coronavírus. Pois tá bom, gente. Um bom finalzinho de semana, restinho de sábado para vocês, que eu também estou morta de cansada. Não esqueçam que só eu falo mais, né, aqui. E eu estou desde 2 horas. Eu tive uma aula antes dessa. Mas quando a gente faz o que a gente gosta, a gente não cansa, né? Então, boa noite para vocês. Eu vou agora tomar um banho, dar uma descansada, ver um filme para relaxar. E a gente se vê segunda-feira, certo? Na próxima aula de reatores. Tá bom? Tchau. Boa noite. Tá certo, professora. Tchau, tchau. Aliado, neutralizado. Double kill.